Agora sim, muito boa tarde, amigos da TV Votorantim. Ao som do Red Hot Chili Peppers, está começando a 25ª edição do programa Camisa 10, aqui pela TV Votorantim, canal 10 da Supermídia. Lembrando que os trabalhos técnicos são do Carlos André e o nosso cinegrafista, o nosso craque de bola, o Rony. Durante os próximos 30 minutos, você confere muita informação, nós vamos falar muito de campeonato varziano, das outras modalidades da cidade, tem tênis de mesa, tem jiu-jitsu, tem handebol e, é claro, tem também futsal e o São Bento que venceu e o Atlético Sorocaba que também venceu. E você fala comigo através do Facebook Camisa 10 TVV, Facebook/Camisa 10 TVV e também nosso telefone está de volta, é o 3247 1010. 3247-1010, você liga, faz a sua pergunta, dê seu palpite, fala o seu abraço também, que a nossa atendente vai te atender muito bem. Então, vamos começar então falando do Atlético Sorocaba. Antes disso, você liga lá, 3247-1010 e dê o palpite para a nossa pesquisa. O Atlético Sorocaba, que venceu no sábado, que daqui a pouquinho nós vamos falar disso, ele venceu, mas por conta daquela punição, né, que ele perdeu 4 pontos na semana passada, por ter inscrito um jogador aí, os jogadores fora do prazo estipulado pela federação, o Galo foi punido com a perda de 4 pontos e está na zona do rebaixamento. Você aí de casa, acredita na salvação do Galo? Então, liga aí, 3247-1010, nós estamos falando aqui ao vivo, né, meio-dia aqui em Votorantim, lembrando que a partir de hoje também, segunda-feira, quem perdeu camisa 10 de hoje, pode ver a reprise às 8 da noite, então você me vê ao vivo aqui ao meio-dia e se perder ou quiser ver de novo, 8 da noite na TV Votorantim. Então liga aí, 3247-1010. Vamos começar falando do Atlético, que durante a semana o técnico Rui Scarpino, disse que iria trabalhar aí a cabeça dos jogadores, motivar para deixar esses problemas extracampo, de tribunal, de lado. E parece que deu certo, né? No último sábado, lá no estádio do SIC, nesse gramado completamente inundado, como vocês estão vendo aí, um gramado pesado, o time de Sorocaba venceu o Paulista por 3-1, mas ainda segue na zona de rebaixamento por conta da punição, Perdeu 4 pontos lá na Federação Paulista, no Tribunal de Justiça Desportiva, e está na zona do rebaixamento. Os gols da equipe de Sorocabana foram marcados por Dezinho aos 19 minutos, aí aos 21, nesse lance aí que você vai ver agora, foi a vez de Caio ampliar. Não temos todos os gols, tá, gente? Esse aí é o segundo gol do Atlético. O Caio ampliou para o Atlético aos 21 minutos. No segundo tempo, o Paulista de Jundiaí deu mostras que poderia reagir, que acabou aí descontando com um gol do Rômulo. Gol de cabeça marcado no comecinho do segundo tempo. Mas já no final, aos 43, o Lucas Vieira fez o terceiro para o time de Sorocaba e garantiu o resultado. Mas, como eu falei, o time ainda não escapou da zona do rebaixamento. O próximo compromisso do Atlético será uma pedreira dura, hein? Ele irá até Campinas na próxima quarta-feira enfrentar o Guarani. O Guarani que também perdeu aí na rodada e está fora do G4. Então vai ser um jogo duro aí para o Atlético Sorocaba. Mas quem sabe aí o time consiga pelo menos arrancar mais um ponto e seguir nessa luta contra o rebaixamento, que seria muito ruim para a cidade de Sorocaba. Vamos ver como é que está a classificação então? Vamos lá, vamos pôr na tela, ó. Classificação. Primeiro, Oeste, agora sim. Primeiro colocado, Oeste de Itápolis, 26 pontos. Segundo, a Ferroviária tem 25. Briga de foice, aliás, esses times jogaram no final de semana, se enfrentaram. O terceiro colocado é o Independente com 21 e o São Caetano é o quarto com também 21 pontos. Fora já da zona de classificação para a primeira divisão, aparece o Grêmio Novo Horizontino e a União Barbarense. Todo mundo aí, então, do terceiro até o sexto colocado, todo mundo com 21 pontos, então tá uma briga de foice no escuro, essa luta para chegar na primeira divisão. Na sequência, com 19 pontos, aparece o Guarani, que é o próximo adversário do Atlético, e também o Mirassol em oitavo. Santo André aparece na nona colocação com 18 pontos, e o Água Santa é o décimo com 17. Virando a página, Velo Clube tem 14, Rio Branco de Americana e Monte Azul e Batatais, todos eles com 13 pontos, 15º Paulista com 11, 16º Comercial de Ribeirão Preto com 10. Abrindo a zona do rebaixamento, Atlético Sorocaba tem 8, a Matonense tem 7, a Catanduvense tem 6 e o Guaratinguetá, que praticamente aí já deu adeus à segunda divisão, O Guaratinguetá que vive aí
uma crise financeira também, muitos problemas com atraso, salário. Inclusive, o pessoal foi jogar em Novo Horizonte no sábado à noite, eles viajaram 7 horas, eles não concentraram. Saíram lá do Vale do Paraíba, foram até Novo Horizonte, numa viagem de 7 horas, para enfrentar a equipe do Novo Horizontino. E quase acabaram ganhando, hein? Chegaram a estar vencendo por 3-2, mas no final o time da casa, que estava com mais perna, virou a partida para 4-3. Se o Atlético não tivesse perdido os pontos, ele estaria ali na frente do Paulista, estaria aí na 15ª posição com 12 pontos. Do Galo para o Azulão, vamos falar aí do São Bento, que também no sábado, né, um pouquinho depois do final do jogo do Atlético, começou o jogo do São Bento lá em Piracicaba, também gramado aí, ó, como vocês estão vendo. Foi um jogo de polo aquático, né? Primeiro gol foi da equipe de Piracicaba, marcado pelo Rony, que não é o nosso câmera que está aqui, senão a gente ia bater nele, né? Fez gol contra o São Bento. Olha só, é uma piscina, velho. Que é isso? Até o outro jogador até jogou água em cima do companheiro. O São Bento ainda conseguiu empatar no primeiro tempo, ó. E foi por causa aí de uma falha do goleiro Roberto, ó, não segurou a bola. Alex Ribeiro. O Diego Barbosa marcou o segundo gol, o gol de empate do São Bento. E mergulhou aí na piscina do Barão de Serra Negra. Agora sim, ainda no primeiro tempo, ó, aos 49, teve uma falta pro São Bento aí perto da área. E o Alex Ribeiro. E o Alex Ribeiro, seguindo aí as dicas do goleiro Enal, bateu, a bola quicou e morreu no fundo das redes. O Alex Ribeiro, que ele tinha sido pai um dia antes, ó, muita emoção na comemoração do gol. Ele inclusive postou aí as fotos dos filhos nas redes sociais, ó, homenageando o filho que tinha nascido um dia antes. Resultado importantíssimo para a equipe do São Bento, que volta a jogar na quinta-feira, né, no SIC, quando recebe o Bragantino, que também está com a corda no pescoço. Bragantino apenas 2 vitórias, né, praticamente aí condenado a voltar para a segunda divisão. Vamos ver como é que está a classificação, então? Vamos lá. Grupo A, São Paulo disparado com 26 pontos, Mogi Mirim 17, o Red Bull tem 15 e o Ituano tem 14. Então esse grupo A aí tá uma briga bastante interessante para ver quem vai ficar com a segunda vaga, né? Red Bull e Mogi Mirim aí brigando e o Ituano correndo por fora. O São Bernardo, que ontem perdeu pro Palmeiras, só que é o seguinte, a expulsão do mascote prejudicou a equipe do São Bernardo ontem, viu? Pra quem não viu, no intervalo do jogo o mascote do São Bernardo, que é um tigre, foi lá provocar a torcida do Palmeiras imitando um pouco e acabou sendo expulso pelo quarto árbitro. Grupo B, Corinthians 26 pontos, Ponte Preta 21. Audax já um pouquinho mais distante tem 26. E aí na quarta posição aparece o São Bento com 13. Em quinto lugar está o Rio Claro com 11 pontos. Grupo C, Palmeiras tem 24, Botafogo tem 15. A Portuguesa é a terceira colocada com 11, mas tem um jogo a menos, então pode aí brigar com o Botafogo pela segunda vaga do Grupo C. E em último lugar aí, rebaixado, né, o Marília também com bastantes problemas administrativos, falta de pagamento, tem apenas 2 pontos ganhos, né? Péssima campanha do MAC, que não vence desde abril do ano passado. Para fechar a classificação, o Santos é disparado aí, o líder do grupo D com 29 pontos em 11 jogos, seguido do Capivariano, que ontem perdeu para o Corinthians, 12 pontos. Penapolense também tem 12, 15 de Piracicaba tem 10 e o Bragantino, que é o próximo adversário da equipe do São Bento, tem apenas 6 pontos. Os rebaixados, se o campeonato terminasse agora, seria o São Bernardo, o Linense, o Marília e o Bragantino. Então a diferença aí do São Bento pro Linense, que é o Linense é o primeiro aí da classificação geral dos que caem, são de 3 pontos. Se o São Bento fizer a lição de casa e vencer aí os 2 jogos que ainda vai fazer em casa, né, vai fazer no Walter Ribeiro, o primeiro na quinta-feira contra o Bragantino no SIC, que é um confronto direto contra o rebaixamento, praticamente já se livra e já permanece aí por mais um ano na primeira divisão. Eu falei do Audax. Aliás, daqui a pouquinho nós vamos mostrar um vídeo aí de um goleiro do Audax. Antes eu vou mandar um abraço lá pro Peninha, dizendo que o programa tá 10 e mando um abraço para todos do canal 10. E também para o apresentador e sua esposa Michele. Manda abraços e beijos a todos. Aliás, ó, já são aqui, ó, para quem tá vendo ao vivo, 12:30. Quem quiser ligar e falar o que vai ter de almoço em casa, pode avisar, hein? Daí acaba o programa aqui, eu vou lá almoçar, ainda mais se tiver a batata. Você gosta do que, Rony? Ó, o Rony gosta de frango assado, então fechou. Frango assado com batata, nós vamos até a sua casa aí
filar aquele almoço de segunda-feira. Mas vamos voltar aqui e falar da dupla Atlético e São Bento, porque na semana passada a Federação Paulista de Futebol divulgou os grupos e o regulamento do Campeonato Paulista Sub-20, que terá início no próximo mês de maio. O Galo e o Azulão, eles estão no grupo 4. Ao lado, ó, como vocês podem ver aí na tela, São Caetano, Juventus, Cotia, Água Santa, Santo André, Osasco Audax, Grêmio Barueri, Santos, São Bernardo e São Paulo. Portanto, tanto Santos quanto São Paulo virão aqui 2 vezes na região, em Sorocaba e Votorantim, porque provavelmente o São Bento vai mandar os jogos do Paulista Sub-20 em Votorantim e o Atlético Sorocaba irá mandar em Sorocaba. Porém, na semana passada eu conversei com alguns dirigentes do Atlético Sorocaba e eles confirmaram que as categorias Sub-15 e Sub-17, conforme a gente já tinha dito na semana passada, irão mandar os jogos aqui no Paulo Metidieri. Então, o Galinho Sub-15 e o Galinho Sub-17 jogando em Votorantim, assim como a equipe Sub-20 do São Bento, que na semana passada realizou uma peneira e teve mais de 300 inscritos na peneira. Então, o técnico Kik daqui a pouquinho vai começar a trabalhar esse time que vai iniciar a disputa do Campeonato Paulista no próximo mês de maio. Vamos então falar agora dos vídeos, né? Eu citei o Audax. O goleiro do Audax tomou um gol de chapéu do Ricardo Oliveira dos Santos no final de semana. Mas olha o que ele fez na rodada passada contra o Ituano. Amigo, quem com ferro fere, com ferro será ferido, ó. Semana passada deu esse chapéu aí no jogador do Ituano e tomou o troco nessa semana, né? A gente ainda não tem o gol do Santos, mas numa semana ele deu o chapéu e na outra foi chapelado. Aliás, o Fernando Diniz ficou louco da vida com ele, deu bronca porque, ó, a jogada já foi ousada. Depois na sequência ele ainda quase cometeu um pênalti em cima do outro jogador do Ituano. Dá só uma olhada, ó. Tem muito árbitro que daria pênalti, ó. O Sereta daria pênalti nesse lance aí. Aliás, o Sereta hoje apareceu lá na capa do Jornal Cruzeiro, ao lado do Guerreiro. Vamos voltar para cá então? Vamos falar agora dos atletas que representaram o Votorantim no final de semana e trouxeram ótimos resultados. Começando pelo lutador Gustavo Esteban, que lutou lá na cidade de Guarulhos nesse domingo e ele conquistou o primeiro lugar do campeonato Ginoge Orgaf. Esse é o nome da competição, Ginoge Orgaf, realizado lá na cidade de Guarulhos. Tem imagem dele aí, o Carlos André? Enquanto o Carlos André procura. Mas tá aí, daqui a pouquinho a gente passa aí. Não, Balotelli é mais tarde. Ah, entendi. É o Gustavo, é 11. Ah, sim, ó, Gustavo Esteban, Tá aí, então, Gustavo Esteban. Então, já que o Carlos André falou do Balotelli, vamos voltar um pouquinho no futebol, e eu que acabei comendo o bro aqui. O Balotelli todo mundo conhece, né, jogador italiano, cabeça quente. Olha o que aconteceu no jogo de ontem, no clássico entre Manchester e Liverpool. O torcedor acabou segurando o Balotelli para não ir lá arrumar confusão. Aliás, é um barato esses estádios da Inglaterra, né? O torcedor fica pertinho do campo, ó, e às vezes dá uma dessa. O torcedor mesmo sabe da fama do Balotelli, ó, segurou ele, deu um abraço nele para não sair para arrumar confusão e tomar um cartão vermelho. Teve nos anos 90, se não me engano 95, 96, teve um lance do Eric Cantona, um francês também, mais esquentado ainda que o Balotelli. Ele deu uma voadora no torcedor do Crystal Palace, pegou lá um gancho de mais de um ano e acabou ainda ficando fora da Copa de 98, né? Então essas aí são as curiosidades dos estádios da Inglaterra. Mas voltando aqui para o polo esportivo, a gente já falou então do Gustavo Esteban, né, que foi aí campeão lá na cidade de Guarulhos neste domingo. E também quem trouxe bons resultados para a cidade de Votorantim nesse final de semana foram as equipes de handebol que participaram do quadrangular Festa do Milho, realizado lá na cidade de Capela do Alto. O time masculino se sagrou vice-campeão e o feminino ficou em terceiro lugar. Tá aí, as meninas do handebol feminino na terceira colocação e o masculino vice-campeão. Além dos pódios, o Votorantim teve os melhores goleiros, tanto no feminino quanto no masculino. Então, não levou o título, mas mostrou aí que tem uma defesa boa, segura
e trouxe aí também o troféu de melhor goleiro na categoria feminino e masculino. Agora vamos falar do tênis de mesa, que neste domingo, lá na cidade de Jundiaí, a equipe de tênis de mesa da CDESP competiu na primeira etapa do ranking paulista e trouxe aí 4 medalhas. A Maria Vitória Murilo, ela foi vice-campeã na categoria geral feminino. Vice-campeã na categoria geral feminino. A Meg Devisati e a Cristina Arrada foram terceiras colocadas na categoria Lady, enquanto o Osmar Camargo, né, conhecido também como alemão, foi o campeão na categoria Sênior. Foto do Osmar Camargo vai aparecer na sequência. Então tá aí, o Osmar lá, ó, lugar mais alto do pódio, alemão. Parabéns aí pro pessoal do tênis de mesa, que já há muitos anos vem trazendo aí bons resultados para Votorantim nas competições estaduais, também jogos regionais e jogos abertos. Então, parabéns aí ao pessoal do tênis de mesa e também lá para a galera do handebol, que no próximo final de semana vai estrear contra Limeira, lá no Campeonato da Liga do Estado de São Paulo. Então, a equipe de handebol feminino, categoria juvenil, estreia neste final de semana, no sábado, lá em Limeira, contra Limeira, já torneio válido pela Liga do Estado de São Paulo. Você segue ligando, 3247-1010, dê sua opinião, faça sua pergunta, faça como Peninha, mande aquele abraço pra galera que nós vamos ler no ar. E chegou a hora da gente falar do Campeonato Varziano de Votorantim, mais precisamente do Campeonato Juvenil, que neste sábado teve aí a realização da sua última rodada da fase de classificação, o que definiu os confrontos da fase de quartas de finais. Então vamos aos resultados. O Parque São João perdeu para a Academia Atlética, né, que acabou líder do Grupo A por 2-0. O Chute para Transformação também perdeu por 3-1 para a equipe do Floresta. O Fluminense venceu o Rio Acima fora de casa por 2-1, mesmo placar da vitória do Jardim Paulista sobre a América. O Ângelo Vial bateu bola mais um por 2-0, enquanto o Flamengo e Santos Dumont ficaram no 1-1. A fase de classificação do Juvenil termina nesse sábado. Aliás, a segunda fase, né, de quartas de finais do Juvenil começa nesse sábado, com a Academia Atlética, primeira do Grupo A, encarando o Flamengo, que foi quarto do Grupo B. O Floresta, segundo do Grupo A, joga contra o América, terceiro do B. O Ângelo Vial encara o Fluminense. O Santos Dumont joga contra o Jardim Clarice. Lembrando que nessa fase, o time que vencer por 4 ou mais gols de diferença elimina o jogo da volta. Aliás, as partidas de volta ainda não tem data definida. Isso porque nessa semana haverá uma reunião lá na CDESP para definir se haverá rodada no sábado de Aleluia, né? No sábado, no dia 3 de abril, e no dia 2 é sexta-feira santa. Então eles vão conversar aí para ver se vai ter, aliás, no dia 4, o feriado é no dia 3, eles vão conversar aí para ver se vão fazer rodada no dia 4 de abril. E as chuvas aí que vocês viram que castigaram aí os jogos do São Bento e do Atlético, acabaram também por cancelar, né, adiar 2 partidas do Campeonato Quarentão de Votorantim, que foram Ângelo Vial e Floresta, que seria disputado no Ângelo Vial, e também Los Fuegos e Fluminense, que se enfrentariam na Barra Funda. Esses 2 jogos não foram realizados por conta aí do gramado do campo não apresentar condição de jogo. Já o jogo entre Santa Mônica e Corinthians, que nós anunciamos na semana passada, foi cancelado, pois os 2 times não tinham mais chance de classificação. Então isso é comum. Quando as 2 equipes que vão jogar não tem mais chance de classificação e esse resultado também não vai mexer na tabela, seja a vitória de um ou de outro, eles acham então por bem acabar aí cancelando o jogo, até mesmo para evitar WO e transtornos, né? Nos jogos em que a bola rolou, o Grêmio Monte Alegre empatou em 2-2 com o Novo Mundo e o Criciúma, Jardim Clarice, venceu Tatiana por 5-1. As quartas de finais do Quarentão também começariam neste sábado, porém por conta dessas 2 partidas que foram adiadas, então elas vão ser jogadas aí mais para frente. Então a CDESP também vai fazer uma reunião com os dirigentes das equipes para saber se essas quartas de finais começam no dia 3 ou apenas no dia 11. Então tá aí, passada limpo, aliás, no dia 4 ou no dia 11. Então eles vão fazer uma reunião para ver se vai ter jogo do Quarentão no sábado de Aleluia, ou se eles vão dar uma folga maior e o campeonato só volta já com a fase de mata-mata no próximo dia 11. Do sábado para o domingo, vamos falar também do Campeonato Varziano, que teve uma rodada cheia de empates. Dos 6 jogos que aconteceram neste domingo, 4 terminaram sem vencedor. Vamos aos resultados. São Lucas 1, Vila Garcia 1,
Floresta 4, Palmeiras 2, esse foi aí o grande placar da rodada. O Grêmio São João ficou no 1-1 com materiais de construção Jardim Clarice. Flamengo e Guanabara empataram sem gols. O Jardim Clarice venceu o Jardim Paulista por 2-1. E o Santa Mônica e Cachoeira ficaram no 2-2. Tem aí uns lances aí da partida, ó. Esse jogo aí foi do jogo do Sermag. Entre o Grêmio São João e o material de construção Jardim Clarice. Empate 1-1. Foi você que gravou, Rony? Aí as imagens aí do Rony. O jogo aí realizado no Sermag. Tá aí, a quarta rodada acontece já neste domingo e terão os seguintes jogos. O Cachoeira joga contra o São Lucas na chave. O Jardim Paulista encara o Santa Mônica no Sermag, nesse campo aí que vocês estão vendo. O Guanabara joga contra o Jardim Clarice no campo do Flamengo. O Materiais de Construção Jardim Clarice joga contra o Flamengo no Jardim Clarice. Palmeiras e Grêmio e Monte Alegre se enfrentam na Votorã. E Vila Garcia e Floresta fecham a rodada na Vila Garcia. Então esses são os jogos já do próximo domingo. Lembrando que no domingo de Páscoa, que seria o próximo, não haverá rodada. Vai estar todo mundo comendo ovo de Páscoa com a família, aproveitando. Então, rodada domingo que vem, depois uma folga para Páscoa. Para isso não vai precisar de reunião. Essa folga mesmo da Páscoa já foi definida no Congresso Técnico, assim como também não haverá rodada no Dia das Mães. Para fechar o assunto varziano, em Sorocaba, o Vila Hortência viveu seu dia de Alemanha. É isso mesmo. A equipe do Vila Hortência venceu o Paranazinho pelo placar de 7-1, jogo válido pela terceira rodada da Taça Cidade de Sorocaba. A rodada ainda teve também Beira Rio 0, Abiteto 0, Santa Terezinha 1, IP também 1, Paulistano 0, Alvorada Refúgio 1, Gunhê 3, Jardim Planalto 1, América 1, Paulão, América 1, Vila Hortência 2, Jardim dos Estados 3, Gerações Unidas 2 e Galácticos 1, Cajuru do Sul 1. Faltou um jogo aqui então. O América e Vila Helena, o Rony aqui me corrigindo. América 1, Vila Helena 2, Jardim dos Estados 3, Gerações Unidas 2, Galácticos 1, Cajuru do Sul 1 e o jogo da tarde também teve Nova Esperança 3, Jandaia 2 e o jogo da tarde Olaria 0, América do Lopes de Oliveira 1. A quarta rodada acontece neste domingo e terá os seguintes jogos. O Abiteto joga contra o América do Lopes no Wilson de Abreu. O Alvorada Jardim Refúgio enfrenta o Olaria no Pinheiros. O IP encara o Paulistano no Rogélio Pérez. O Paranazinho encara o Santa Terezinha no Ademir Fiorelli. O Beira Rio recebe o Vila Hortência no Jambolão. O Jardim Planalto desafia o Jandaia lá no CF Cracks. O Gerações Unidas encara o Galácticos no Vitalino Pagliato. Vila Helena e Jardim dos Estados se enfrentam no Adeli do Amaral. E Gunhê encara o América lá em Brigadeiro Tobias. Todos esses jogos são jogos das 10 horas. Às 15h20, também em Brigadeiro, haverá o jogo entre Cajuru do Sul e Nova Esperança. Isso aí para fechar aí o assunto Campeonato Varziano de Votorantim e também de Sorocaba. Aliás, em Sorocaba, nessa semana, a Secretaria de Esportes de Sorocaba vai divulgar a tabela também da primeira divisão do Campeonato Veterano. Falando em Sorocaba, para você que está vendo o programa ao vivo ao meio-dia, logo mais à noite tem rodada do Cruzeirão. Inclusive tem jogo na Votocel, ó. Põe aí na tela. O pessoal de Votorantim, que quiser acompanhar o Cruzeirão nessa segunda-feira, haverá 2 jogos da categoria quarentão, lá na quadra da Votocel, e também um jogo da Estrela do Principal. Aí você tá vendo aí do Principal, a Estrela do Amanhã ou o Sens? Esse jogo aí já foi no final de semana, né? Quem venceu foi o Estrela da Manhã. E o Estrela da Manhã agora será, nessa segunda-feira, o adversário do América Votocel, time do Paulão. Como que você vê a América aí, menos o América do Lopes, tem um Paulão no meio. Na terça-feira, Votorantim terá jogos no Sermag. E também serão 2 jogos pela categoria quarentão e 1 pelo principal. Cruzeirão então aí pegando fogo já, entrando na sua 5ª semana, né? Chegando na sua metade, já com jogos de várias categorias, né? Então tem categoria quarentão, super veterano, final de semana também começa feminino. Seguindo ainda com o futsal, agora vamos para um vídeo que ontem o ginásio do Éden recebeu uma rodada lá da Copa AIFA de Indaiatuba. Aliás, a Copa AIFA é a AIFA, né, uma liga, uma organização muito assim renomada, assim, tem bons campeonatos. E o ginásio do Éden ontem, né, recebeu 5 jogos lá da categoria feminina. O gol da Luana, ó, com dancinho e tudo.
Mas vocês vão ver o gol que ela fez depois, o segundo gol dela no jogo. Esse aí foi o terceiro gol da equipe de Sorocaba, que venceu o Vinhedo por 7-0. Tá aí, agora repara nessa jogada, ó. Olha o chapéu que ela deu na jogadora, ó. E aí, Rony, faz uma jogada dessa? Ah, eu acho que você participaria de uma jogada assim, viu? Mas no lugar de quem tomou o chapéu. Tá, então, quem disse que menina também não sabe jogar bola? Belo gol da Luana, ó. Olha o chapéu que ela deu. Ganhou a dividida ainda. Bateu sem chance pra goleira aí. Golaço. Pra gente fechar o programa hoje, que já são 12h28, 28, pra quem tá vendo ao vivo, 12h28, 28, o Brasil Quirim de Sorocaba, né, dá um tempo com a Liga Paulista, e nessa terça-feira o time de Falcão e companhia estreia na Taça Brasil de Clubes. E o primeiro adversário será a Crona Joinville, que é hoje dirigida justamente pelo técnico Vander Iacovino, que no ano passado aí conquistou 2 títulos à frente do time de Sorocaba. O jogo será às 18h30 lá na Arena Jaraguá. Na quarta-feira, o time de Sorocaba volta à quadra às 3 da tarde para jogar contra o Moita Bonita e fecha sua participação na primeira fase, encarando na quinta-feira, às 18h30, a Poker Guarapuava. O time faz parte do grupo B e os 2 primeiros colocados avançam aí para as semifinais. Só não pode ficar em último, senão vai acabar rebaixando a Federação Paulista. Então tá aí os jogos do Brasil Quirim na primeira fase da Taça Brasil de Clubes, que antes da criação da Liga Futsal, lá na metade da década de 90, a Taça Brasil de Clubes era considerado o campeonato brasileiro da modalidade. Depois criou-se a Liga Futsal, então a Taça Brasil virou assim, uma competição, como se fosse uma Copa do Brasil, né? Não menos importante, mas uma competição secundária aí dentro do calendário do futsal brasileiro. Bem, a gente vai ficando por aqui. Quero agradecer a todos, né? Desejar uma boa semana. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, ao meio-dia, ao vivo. Boa tarde.